Irmãos, veja o que a palavra de Deus fala a respeito de Jó. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E a expressão aqui maior quer dizer mais rico. Ele era mais rico do que todas as famílias e todas as pessoas que havia no Oriente naqueles dias. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Também pudera, eles eram muito ricos, eles tinham dinheiro, eles tinham bens, eles podiam viver de festas. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque, dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Jó, ele se preocupava com os filhos, com a vida espiritual dos filhos, e ele orava pelos filhos de madrugada, porque ele não queria ver seus filhos no pecado, porque todo pai sabe que o pecado destrói a vida de nossos filhos. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí nós conhecemos o restante da história. Satanás destruiu todos os bens materiais que Jó havia acumulado ao longo dos anos, e Satanás também tirou a vida dos 10 filhos de Jó. Mas agora veja o resultado no verso 22. Veja o resultado de tudo isso no verso 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nesta noite, o nome da minha mensagem: Deus não tem culpa. Há muitas razões por que sofremos, e uma delas é pelo fato que o diabo está sempre buscando uma oportunidade para nos atacar. Satanás atingiu todas as áreas na vida do homem de Deus chamado Jó. Ele mexeu com os filhos de Jó. Ele mexeu com os bens materiais de Jó e, finalmente, com a saúde de Jó. Só faltou matá-lo. Talvez nesta noite ele esteja mexendo com as nossas vidas também. Porém, a Bíblia deixa claro que o diabo, Satanás, não pode nos atingir sem a devida permissão de Deus. Verso 12: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. No entanto, o verso 22 diz que Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Minha mãe nunca foi considerada a melhor crente da igreja, mas durante 7 anos ela ficou muito doente. Passou por várias cirurgias, foi internada várias e várias vezes, e ela própria viu o seu corpo se definhando perante os próprios olhos. Dor, sofrimento, sem poder dormir e sem poder ficar acordada. Assim ela viveu os últimos anos da vida.
No entanto, eu nunca vi culpando a Deus por suas enfermidades ou perguntando por quê. Ao contrário, eu a vi louvando a Deus várias e várias vezes durante aquela época. Jó, apesar de quase perfeito, como servo de Deus, precisava de provações, como todos nós precisamos. E veja o que ele disse no capítulo 23, verso 10. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. Porque Deus não tem culpa dos problemas que enfrentamos na vida? Primeira razão, porque Ele é Deus. Aqui em Jó, o verso 6 deixa claro o poderio de Deus, a soberania de Deus. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Deus tem prerrogativas, Deus tem direitos que nenhum de nós possui. E Jó sabia disso. Por isso ele era um homem resignado, humilde, submisso. Ele não questionou a sabedoria divina na hora da riqueza e muito menos na hora da pobreza. Ele não questionou a sabedoria divina na hora da saúde e muito menos na hora da doença. Romanos 9:20 diz: Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Jó perdeu os seus 10 filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde, mas em nenhum momento ele replicou a Deus. Meu pastor costumava dizer, nós nunca perguntamos por quê, nós deveríamos perguntar o quê. O que, Senhor? O que o Senhor deseja de mim? No livro de João, capítulo 9, os discípulos queriam saber a razão que um homem havia nascido cego, cego de nascença. E os discípulos deram 2 explicações. Explicações humanas, explicações lógicas. Senhor Deus, ele nasceu assim porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram? E Jesus simplesmente disse não. Não foi porque ele pecou e nem porque os pais dele pecaram, mas ele nasceu assim para a honra e a glória de Deus. Infelizmente, eu já me peguei contestando Deus, questionando Deus e perguntando Deus, porque Ele permitiu certas situações, mas toda vez que eu repliquei, todas as vezes que eu contestei, as minhas tribulações só aumentaram, ao invés de terem diminuído. Jó não atribuiu a Deus falta alguma. E veja 2 prerrogativas de Deus. Primeiro, Satanás está debaixo da autoridade de Deus. No verso 12 vemos isso. Deus disse, olha, eis que tudo quanto ele tem, você pode mexer, está nas tuas mãos. Somente contra ele, não estendas a tua mão. Satanás odiava o testemunho de Jó, odiava a vida de Jó, mas nada podia fazer contra ele sem a devida permissão do Criador. Nosso pastor costumava dizer que Satanás é como um cão raivoso e bravo, porém acorrentado na corrente de Deus. E todas as vezes que ele tenta nos avançar, Deus lhe dá um puxão. Amém, irmãos? E Deus o segura para que ele não nos atinja. Ou seja, ele só avança até onde Deus permite. E eu acredito nisso. Durante uma visita ao zoológico, um garotinho ficou morrendo de medo daquele leão bravo, bramando, que estava dentro da jaula. O menino ficou tremendo de medo, e o pai tentou tranquilizá-lo. Mas papai, o senhor não tem medo desse leão? Esse leão é devorador, ele pode nos matar? O pai disse, filho, pare de olhar para o leão e olhe para a jaula onde o leão se encontra. E assim você vai ver que não precisa ter medo, não há razão para ter medo. E assim também, nós não devemos ficar olhando para o diabo, leão devorador, que está ao nosso derredor, que realmente procura nos tragar, mas nós devemos olhar para Jesus Cristo, que já pisou a cabeça da serpente, Jesus Cristo, que já nos deu a vitória. 1 João 4,4 diz, filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido a Satanás, porque maior é o que está em vós, do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, Pedro, o apóstolo,
ele não era nenhum Jó, ele não tinha, digamos assim, a mesma integridade de Jó, mas mesmo assim, Jesus Cristo orou por ele. Quando Satanás queria se andar com Pedro, queria atingir a vida de Pedro, a Bíblia diz que Jesus mesmo intercedeu por ele, porque Jesus sabia que Pedro não teria a mesma força, não teria a mesma garra, não teria a mesma condição de vencer a tentação que Jó teve. E a Bíblia promete, nenhum de nós será tentado ou provado mais do que podemos suportar. Amém, irmãos? Deus sabia que Jó podia suportar, por isso Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse na vida de Jó, mas sabendo que Pedro não iria suportar, Jesus orou por ele. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu creio que deveríamos orar nesse instante, para que Jesus interceda por nós junto a Deus, porque nós não queremos ser tentados acima do que podemos suportar. Pai querido e glorioso, assim como o Senhor orou por Pedro, ore por cada um de nós, interceda nesse momento por minha vida, pela vida de cada um, pela vida dos nossos filhos e cônjuges, pela vida de nossa família. O Senhor sabe, ó Pai, todas as ciladas que o inimigo tem armado para que nós caiamos nelas. Mas, Senhor, eu peço, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, que é nosso advogado, que o Senhor possa nos livrar do mal e não permitir que o inimigo tenha acesso sobre nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor. E o que mais está debaixo da autoridade de Deus? O sofrimento está debaixo da autoridade dele. Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Então veja, graças a Deus, há limites para as nossas provações, caso contrário, Satanás não deixaria nenhum de nós sobrar para contar história. Jó era um homem tão bom e tão íntegro, que Deus sabia que ele poderia suportar. Jó suportaria até a morte. Mas como nós sabemos disso? Porque ele mesmo disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Em outras palavras, Jó estava disposto a ir até o fim, demonstrando fé em Deus, confiança em Deus, amor a Deus, dedicação a Deus. Alguém disse, assim como o ferro quente tira o amarrotado da roupa, o sofrimento que vem de Deus tira os vincos da nossa imaturidade. Se o ferro for muito quente, queima a roupa. Se o sofrimento for muito quente, queima a nossa esperança. Então Deus sabe exatamente o que nós podemos passar e o que nós não podemos passar, o que podemos suportar e o que não podemos suportar. Mas a Bíblia tem um recado: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em uma das épocas de maior sofrimento em minha vida, eu era jovem, eu cheguei a duvidar da minha salvação, porque eu pensei, um salvo não poderia passar pelo que eu estava passando. Mas também foi a época que eu mais li a palavra de Deus, mais busquei a face de Deus, e realmente eu saí daquela provação mais renovado e mais puro do que o ouro. Deus não tem culpa de nossos problemas, porque Ele é Deus. Ele é soberano, Ele é sábio, Ele é onisciente, Ele é onipotente. E nós podemos confiar na sabedoria de Deus. Segunda razão, Deus não tem culpa, porque o mundo em que nós vivemos é passageiro. Ou você acha que está aqui para sempre? Lemos nos versos 2 e 3, que Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele tinha gado, ele tinha ovelhas, ele tinha bois, ele tinha jumentos, e ele tinha muitos e muitos servos que estavam prestando-lhe serviço. Ele era o maior de todos os homens do Oriente, o mais rico de todos. Veja o que Jó tinha neste mundo. Uma família com 10 filhos, amigos e muitos bens materiais. Mas a pergunta-chave é, por quanto tempo ele teria tudo isso? Por pouco tempo. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6, 7, porque nada trouxemos para este mundo,
e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, tudo que Jó tinha iria durar por pouco tempo. E tudo que eu e você temos também irá durar por pouco tempo. Por isso, temos que entender. Primeiro, as riquezas passam. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. De repente, o homem mais rico do mundo, do Oriente Médio, agora se tornara o homem mais pobre. De um momento para o outro, ele perdeu todas as suas riquezas. Não podemos negar o fato de que, para se ganhar dinheiro, demora-se muitos e muitos anos. Mas para se perder dinheiro, pessoas conseguem perder em questão de minutos, talvez até de segundos. Então, meus amados, riquezas passam. De uma forma ou de outra, nós não vamos tê-las para sempre. Nós podemos perder o que temos com a mesma facilidade e rapidez que Jó perdeu tudo o que tinha. Alguém pode roubar o nosso carro, nossa casa pode ser incendiada ou sofrer alguma catástrofe natural, né? E nós podemos morrer a qualquer momento, deixando tudo que temos, tudo que possuímos para trás. Jó era rico, mas a boa notícia, ele nunca havia colocado seu coração nas riquezas. Por isso, quando ele perdeu as riquezas, ele continuou com fé em Deus, porque o coração dele sempre esteve em Deus. Nunca esteve nas suas riquezas. Mais importante que as riquezas são as pessoas. Mas essas também passam. Não é triste saber que mesmo as pessoas passam? Com uma grande diferença. As pessoas vão para o outro lado da eternidade e nós iremos nos reencontrar com elas, mas os bens materiais ficam e se perdem aqui. Verso 19, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. E eu creio que esta foi a pior dor que Jó já havia sentido em toda a sua vida. Perder os seus filhos, todos eles, de uma única vez, no mesmo dia, na mesma hora. Imagine a dor, o vazio, a consternação na vida daquele homem. Veja a reação dele, no entanto, no verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Se você me perguntar, pastor, como ele conseguiu isso? Eu responderia, não sei. Mas eu sei o que a Bíblia diz, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações. Amém, irmãos? Com certeza, foi a paz de Deus, inexplicável, inefável, que ajudou com que Jó passasse por toda aquela tribulação, por toda aquela provação, porém, sem pecar contra Deus, sem culpar a Deus, e ele ainda adorava a Deus, apesar de todo aquele sofrimento. Em uma das últimas visitas que eu fiz para a irmã Kátia, ela estava com muita falta de ar. Também o câncer havia abraçado a aorta e o pulmão dela. A irmã Kátia é aquela senhora atrás, na frente é a filha Steph. Oramos naquele dia, fervorosamente, para que Deus aliviasse aquele sofrimento. Alguns dias depois, 2 ou 3 dias depois, ela me mandou um WhatsApp, dizendo que Deus havia respondido às nossas orações. E eu vou ler o que ela escreveu, e vou repetir até os erros de português, os erros gramaticais, muitas vezes por culpa do próprio dispositivo, né? Louva a Deus por sua vida, pastor. Não sei como pensa, mas não poderia de perceber o quanto o Senhor é uma bênção. Depois que o Senhor foi lá em casa e louvamos e oramos a Deus, pastor, há muito tempo não suava tanto e a dor foi imediatamente aliviada. Foi uma experiência maravilhosa. Nessa noite consegui dormir, sentir a presença de Deus, mas pensando o tempo todo
eu não mereço. Então eu queria compartilhar. Não pude me contar e compartilhar com uma irmã, que sentir a melhora, a paz. Então até agora a dor não voltou como naquele dia. E na Bíblia diz em Filipenses 4:13, me garante que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deus é maravilhoso. Isaías 43:2 me garante que estará comigo. Então, pastor, obrigada por estar comigo nessa luta. Em mim passar fé, esperança. O Senhor mora no meu coração. Quase certeza que o Senhor sentiu o que sentir. Te amo por tudo. Me desculpe pelos erros. Meu celular não está corrigindo. Deus não tem culpa que o nosso mundo é passageiro. Deus não tem culpa que as nossas riquezas são passageiras. E Deus não tem culpa que as pessoas que nós mais amamos também são passageiras. Mas Ele resolveu todos esses problemas nos prometendo o céu. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu nunca mais vou ver aquela Brasília que eu comprei quando tinha 18 anos de idade. Eu nunca mais vou ver aquele carro. Eu nunca mais vou ver a casa onde eu morei por muitos e muitos anos. Pois tudo será queimado pelo fogo, mas eu sempre vou ver todos os meus irmãos em Cristo no céu. Meus pais, meus filhos, minha esposa e a minha igreja. Deus não tem culpa dos nossos problemas porque Ele é Deus e o nosso mundo é um lugar de passagem. Em terceiro lugar, Deus não tem culpa porque Ele garante o melhor para quem o ama de verdade. Veja o que aconteceu no versículo 12. Satanás acusou Deus. Porventura tu não cercaste Jó de Sebe e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. E aqui Satanás tinha toda a razão. Deus estava realmente abençoando a vida de Jó sobremaneira. Aliás, Deus está abençoando a minha, a sua vida sobremaneira também. Deus tem nos dado muito mais do que merecemos, amém, irmãos? E muito mais do que precisamos. Mas veja, irmãos, o que Jó estava fazendo em relação a Deus, no verso 8. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus, e que se desvia do mal. Deus não exagera, quando Deus disse que Jó se desviava do mal, se desviava do pecado, era íntegro e era reto. Realmente, irmãos, era como Jó estava vivendo, como Jó estava se comportando. E por causa da fidelidade de Jó, veja o resultado, no capítulo 42, versos 12 e 13. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Agora observe, tudo que Jó tinha, Deus duplicou. Se ele perdeu 1.000, Deus lhe devolveu 2.000. Se ele perdeu 500, Deus lhe devolveu 1.000. Se ele perdeu 5.000, Deus lhe devolveu 10.000. Ele perdeu 10 filhos, Deus não lhe deu 20 mais, Deus lhe deu apenas 10 mais. Por quê? Porque o gado, porque os bens materiais, ele perdeu mesmo. Mas os filhos, ele não perdeu. Os filhos foram apenas transportados de lugar. Amém, irmãos? Então, nesta noite, ele tem 20 filhos ao lado dele no céu. Ele tem 14 homens, 14 meninos, e ele tem 6 meninas. Veja, 2 reações de Jó na hora do sofrimento. Ele adorou a Deus. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Jó chorou. Jó ficou muito triste. Rasgou suas roupas. Ele entrou em depressão. Mas no meio de toda dor, ele se lembrou de agradecer a Deus. Ele louvou a Deus, isso significa, ele aceitou a vontade de Deus.
A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele adorou a Deus. E segunda reação, ele evitou o pecado. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando Deus tirou a vida dos 2 filhos de Arão, a Bíblia diz que Arão ficou calado. Arão não falou nada. Eu creio que era temor de Deus. Receio de que qualquer palavra pudesse blasfemar Deus, pudesse replicar a Deus, ou culpar a Deus. Teria sido mais fácil colocar a culpa em Deus, mas Jó não buscou a solução mais fácil, ele buscou a verdade. 3 verdades. Deus é soberano, Deus é Deus. Tudo no nosso mundo há de passar, mais cedo ou mais tarde, porém Deus promete abençoar o fiel. E nesta noite, essa é a nossa única esperança no mundo. Fidelidade a Deus. Não há outra opção, não há outra esperança. Precisamos fazer como Jó. E veja o que ele era e o que nós precisamos ser. Íntegro e reto. Significa completo e correto. Temente a Deus. Reconhecer os direitos de Deus. E desvia do mal. Evitar o pecado em nossa vida. Certa vez eu perguntei para uma jovem da nossa igreja, por que ela não conseguia dar bom testemunho e viver uma vida de acordo com os padrões bíblicos. E ela, muito sincera, respondeu: porque eu não quero. Em outras palavras, não tenho vontade. E esse tem sido o nosso maior problema. Nós seguimos a nossa vontade e não a vontade do nosso Pai. A nossa vontade própria, em todas as áreas da vida, tem impedido as bênçãos de Deus. Jó mostrou para nós que nunca era a vontade dele, mas sempre a vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não tento explicar as coisas que nos acontecem. Só no céu nós saberemos. Jó mesmo nunca ficou sabendo, porque ele passou por tudo que passou até chegar no céu. Hoje nós sabemos, mas ele não soube enquanto ele estava vivo. Mas de uma coisa eu e você sabemos nesta noite: Deus não tem culpa.